mosca aqui, bendita. Olá, bom dia. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos aí na gloriosa paz do Senhor. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre a sua vida. Em cima não apareceu ainda, filha. Hoje é quinta-feira, né? É isso aí, quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. Agora são 9 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Sejam bem-vindos aí todos, né? Que Deus possa nos abençoar. Deus possa nos abençoar. A gente vem para estudar mais um pouquinho a palavra de Deus, né? Hoje a gente vai ler a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, no verso de número 1, né? Capítulo 3, verso de número 1. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim, né? Uma semana cansada essa semana, né? Não sei vocês. Se vocês estão, eu tô... 3-1, filho. Depois de muitos meses, né? Muitos meses eu tô indo todo dia caminhar, correr, andar de bicicleta todo dia, né? Nossa, eu tô tão cansado, se soubesse. Eu tô cansado pra caramba, né? Meu Deus do céu. Mas tá bom também, né? Ontem foi o terceiro dia, acho que eu consegui ir seguido, né? E tá bom, tô feliz que tô conseguindo, né? Mas tô cansado. Mas tá bom também, né? Vamos ver se consigo melhorar meu tempo, né? Meu tempo para que eu consiga melhorar um pouco a minha condição física aí nesse próximo ano, né? Mas no mais tá tudo bem. Aqui tem sol hoje tá um céu azul, um sol gostoso, né? Não sei como tá aí. Mas aqui tá uma temperatura boa, tá calor, né? Um calor. Já a minha cidade está ficando bem cheia, né? Porque vai enchendo pro final de ano aí, fica bem cheia, apesar que esse ano o movimento está bem menor do que no ano passado, por exemplo, né? E tá legal aqui, né? E tá legal, tá tudo bem aí. Bastante coisa acontecendo, né? Apesar das pessoas não estarem aí muito perceptivas as coisas, talvez em função do tempo, né? Mari Steinbach, Willy Miller, bom dia. Mas a minha cabeça está bem, pelo menos eu estou dormindo bem, descansando bastante. Tá tudo bem, né? Eu espero que com vocês aí também esteja tudo bem, tá bom? Vamos ler o texto. Vocês já encontraram aí o texto, irmã Helena Viana, Márcia Drummond, Elvira Virinha, Elizabeth Fátima, Laureni Coelho, Edna Castro, Natália Paula, Luiz dos Reis, Luciane Lima, Val Gonçalves, Carla Fonseca, Lara Solek, Márcia Aires, Naira Godoy, bom dia, Naira, um beijo pro Fer, Fabiana da Rocha, Zenaide Vieira, Cisino Delar Melina, Deus abençoe vocês, Mel Cristina, Maria Martins, Kenny Araújo, Deus abençoe todo mundo que está aqui no YouTube, o pessoal que está aqui no Twitter, Deus abençoe vocês, e o pessoal que está aqui no Facebook. Oi, Sandroca, bom dia, Maria Gutierrez, bom dia, Irinete Vieira, bom dia, Roseli Pádua, bom dia, Antônia Rocha, bom dia, Deus abençoe vocês todos aí. Sejam muito bem-vindos, né? Todos aí. Eu vou ler o texto, 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 1, tá? A sequência, né? Depois de ontem aí. A gente leu ontem o 2, né? Oi, Johnny, bom dia, querido, tudo bem? Beijo pra galera de Ponta Grossa aí. Deus abençoe vocês, tá? Vamos lá? O texto 3, verso 1, diz assim, ó. Bom dia, Vânia, tudo bem? Quem sabe, aliás, desculpe, eu vou ler de novo. Sabe, vírgula, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque este número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, com a tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, que ela possa, meu Deus, descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Eu peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos, Senhor, para que ouçamos a tua palavra, e que o Senhor quebrante o nosso coração para que nós possamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e ela sempre será. E Deus tem falado para a gente de uma maneira muito clara dentro da palavra de Deus aquilo que acontece no mundo, né? E a gente tem comprovado isso. Então nós estamos vendo essa extrema corrupção que no capítulo 3 e verso 1, o apóstolo Paulo fala. Ele fala que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Amém, Maite? Nós estamos vivendo os últimos dias, né? Ele disse, haverá homens amantes de si mesmo. Não é isso que a gente vê? Avarentos. Por quê? Porque os caras só querem dinheiro e o dinheiro é só para eles. Presunçosos, né? Soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. É uma série de adjetivos que o apóstolo Paulo está trazendo aqui às pessoas que nós veríamos no final dos tempos, que a gente vê isso hoje.
né? A gente está vendo isso hoje, você está vendo, nós estamos vendo, né? O verso 4 ele diz assim, ó, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ele está falando de pessoas aqui, né, que professam fé, que dizem ter fé, que dizem andar na presença de Deus, mas não andam. Ele não está falando aqui do povo do mundo, ele está falando das pessoas que nós encontraríamos dentro das igrejas. E aqui eu vou abrir um parênteses, e vou dizer assim, que ele está falando aqui hoje dos dirigentes de igreja, dos pastores e de tudo aquilo que a gente tem visto, ouvido e sabido por aí. Né? E eu poderia citar nomes de pessoas aqui que você conhece, muito conhecidas, que se encaixam dentro disso aqui perfeitamente. Pessoas que só pensam em dinheiro, que estão na igreja só para vender coisas, que estão na igreja só para ficar rico, né? Que têm as suas amantes escondidas. Pessoas que acham que são os melhores que Deus, porque eles aplicam sobre você regras que Deus não aplicou. Não é? Veja como é grave essa história de você estar numa igreja e os caras estarem aplicando uma doutrina sobre as pessoas que não está na Bíblia. Como é grave isso. São pessoas presunçosas, eles acham que Deus é muito pouco, eles querem agravar um pouquinho a vida, a religião sobre a sua vida. Entendeu? Oi, Nilza, um beijo, galera. Você está entendendo? Os caras acham que a Bíblia ela não é o suficiente, então eles querem aplicar sobre a sua vida mais peso do que a própria Bíblia aplica. Né? Vou dar um exemplo para você aqui, bem besta, a tatuagem, por exemplo. O cara fala que se você fizer tatuagem, você vai para o inferno. Isso não tem na Bíblia, no Novo Testamento, pelo contrário. Quando Jesus volta, Apocalipse 19, a Bíblia diz que Jesus tem uma tatuagem na coxa, escrito Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Os 144 mil homens de Deus que vão ficar na terra têm tatuado na sua testa o nome de Deus, mas os caras dizem que tatuagem é pecado. Entendeu? E Valdeir Alves, Deus te abençoe. Então as pessoas, eles atribuem coisas para você que Deus nunca falou. E a Bíblia diz isso aqui, ó, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Entendeu? Então a gente precisa, eu e você, meu queridão, acordar para as verdades bíblicas. Acordar para a palavra de Deus, acordar para a sã doutrina, acorda. Quem sabe esse final de ano seja o último, que você vai viver debaixo do jugo de homens e você vai passar a viver debaixo do jugo de Deus, que é leve, suave, agradável, não é pesado. A Bíblia diz que eles são amantes de si mesmos, irmão. Não é isso que a gente vê? Oi, Osana, Maria Edilza, Deus abençoe vocês. Vamos orar sim, irmã Maria Edilza. O pastor vai orar depois. Entendeu? Amantes de si mesmo. Eu tenho falado para vocês aqui, adoradores dos seus próprios umbigos. Os caras acham que são melhor que todo mundo, que são melhor que você, que são mais santos que todo mundo. Homens que se sentam em cadeiras e chamam os seus fiéis para beijar os seus pés. A gente tem visto isso aí, irmão. Irmão, você vai passar aqui, você vai beijar o pé da bispa, que não existe na Bíblia. Vai dar R$100 aqui para você dar um beijo no pé da bispa e você vai ser abençoado. Isso é um troço do diabo, irmão. Isso é Satanás dentro das congregações. Isso é um troço do Satanás para desviar as pessoas da verdade, mentindo, enganando, roubando, tomando dinheiro de todo mundo. E as pessoas não acordam. Né? Jesus está às portas, irmão. Um monte de gente vai para o inferno e as pessoas não acordam porque eles são amantes de si mesmos. Olha aqui o que a Bíblia fala. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Por quê? Porque eles estão fazendo da igreja negócio. Presunçosos, soberbos, porque eles acham que são melhores que Deus, melhores do que a palavra de Deus. Tá aqui, irmão. As pessoas não lêem a Bíblia, blasfemos. Por quê? Porque eles blasfemam. Dizendo não, porque a Bíblia diz quando a Bíblia não diz nada, irmão. Os caras querem atribuir a Deus coisas que Deus nunca falou. O Senhor diz assim, ai daquele que disser assim diz o Senhor quando Deus não falou nada.
Deus falou que se você cortar o cabelo você vai para o inferno. Mentira. Deus falou que se você não devolver teu dízimo você vai para o inferno. Mentira. Deus falou que se você beijar o pé da bispa você vai ser abençoado. Mentira. Deus falou que se você comprar uma Bíblia de R$ 900 a tua vida vai ser uma bênção. Mentira. Os caras mentem na cara dura para todo mundo. Deus falou que se você comprar uma arquinha da aliança e colocar na tua casa, a tua casa vai virar a casa do Obed-Edom, você vai ser abençoado. Mentira! Mentem para você descaradamente. Presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Você faz alguma coisa, as pessoas te retribuem com a ingratidão, viram as costas, vão embora. Eu já falei aqui para você, o maior atributo do crente é gratidão. Seja grato, grato a Deus. Quanta gente vem para a igreja, Deus faz um milagre, cura a pessoa, no outro dia ela vira as costas e vai embora. Entendeu? Não, Verinha, quem tem que lavar o pé dos fiéis é o pastor e não os fiéis lavar o pé do pastor. É o contrário do que a Bíblia fala. Irmã Lúcia, irmão Tomás, Deus abençoe vocês. Entendeu, irmão? Sem afeto natural, as pessoas não gostam de mais ninguém, irmão. Gosta só de si mesmo. Entendeu? Amam apenas a si mesmo, não amam mais ninguém, não se preocupa com mais ninguém, não tá nem aí para ninguém. Não quer nem saber. Irreconciliáveis. Não adianta o que você falar, não vai mudar a vida da pessoa, o cara não aceita, não quer saber. Entendeu? Caluniadores. São os maldizentes, ficam falando mal dos outros, inventando história, mentindo. Eu me lembro aqui uma das primeiras vezes que eu ensinei aqui a palavra de Deus, dizendo que beber não era pecado, que Jesus fez o melhor vinho. Apareceu um presbítero aqui da Assembleia de Deus, estava aqui presbítero, não sei o que, Assembleia de Deus. Eu entrei no Facebook do cara, o cara era presbítero lá de São José dos Pinhais. Fui ver quem era o cara. Ele falou assim, você é vagabundo, tá criando uma igreja de bêbado. Caluniadores, mentirosos, que não aceitam a palavra de Deus, irmão. Entendeu? Você vai lá na igreja do cara, o pastor dele é o maior construtor de imóveis da cidade. Quando virou presidente da igreja era pobre, não tinha nada. Caluniadores, mentirosos, avarentos, né? Sem amor para com os bons. O apóstolo Paulo nem está falando que você deve amar os maus, mas os bons você deve. Pelo menos os bons, né, pastor Sérgio? Você deveria amar. Oi, Vivi Batista. Pastor, conheço o Daniel Mastral, o Senhor falou que falaria dele. Veja aqui uma coisa que eu vou dizer para você. Eu não gosto, eu não estou falando da pessoa do Daniel Mastral, porque eu não o conheço pessoalmente. Sei que ele passou uma situação muito difícil, seu filho faleceu, sua esposa faleceu, né? Eu conheço a história dele muito bem. Mas os livros dele não andam junto com a doutrina santa, a doutrina de Jesus Cristo. O que eu tenho a dizer para você sobre isso? Doutrina, da doutrina. Não estou falando dele, da pessoa dele, porque eu não conheço pessoalmente, não posso falar. Entendeu? Dele, da pessoa, e eu não vou falar porque eu não estou aqui para julgar ninguém, quem julga as pessoas é Deus. Certo? As coisas que ele fala nos seus livros, eu os li, né? Eu não concordo. Entendeu? Não concordo biblicamente falando. Não concordo. Ok? Não concordo. Biblicamente não concordo. Não é assim.
que a Bíblia diz. Tá? Não estou falando da pessoa dele, do homem, do Daniel, não, eu nem conheço ele. Entendeu? Mas eu acho que muita coisa que ele escreveu no livro, que ele fala, que ele diz e tal, ele parece ser uma pessoa que tem um conhecimento espiritual muito grande, mas precisa melhorar muito o seu conhecimento da palavra, né? Muito. Entendeu? Ele não tem conhecimento bíblico dele, é muito pouco, né? E daí é muito espírito e pouca Bíblia. A Bíblia diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Ok? Na graça e no conhecimento. Daí os caras crescem só no espiritual e daí muito espírito e pouca Bíblia. Leva a pessoa para o fundo do poço, que é o que, né? Ele tem vivido uma situação difícil aí na sua vida, né? Com a perda do filho, da esposa e tal, muito difícil. Entendeu? Mas, biblicamente, é muito fraco, né? Muito fraco. É o que eu vejo. Uma falta de conhecimento, a Bíblia é muito clara, né? O povo morre pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? Minha opinião sobre o ministério. Não estou falando do homem, do pai, do marido, não, porque eu não conheço, eu não posso falar. Tá? Mas dos seus livros eu acho uma porcaria. Na minha opinião, é uma porcaria. Né? Teologicamente falando, tá? Como tem muitos outros aí que também são uma porcaria. Ok? É o que eu acho do livro, do material, tá? Teologicamente falando, ok? Não tô falando da pessoa, Deus que me livre de julgar alguém aqui que eu não quero ser julgado também, entendeu? Então você tem que aprender a ler a Bíblia, eu tenho ensinado você aqui. Leia a Bíblia, irmão. Para com esse negócio de ficar lendo o livro dos outros, que você não sabe quem é os outros. Eu já falei isso aqui pra você. Entendeu? Já falei isso aqui pra você. É muito viajado, é minha opinião. Tá? Muito. Tá bom? Não sei. Mas, mais uma vez eu vou dizer, eu não estou falando mal da pessoa e nem falando mal de ninguém. Só estou dando a minha opinião teológica sobre o ministério. Entendeu? É muito fora da palavra de Deus. Aliás, tem muitos aí que fazem que são isso aí. Tem um outro até que eu encontrei no aeroporto. Eu até dei risada. Porque a gente não sabe a dimensão, né? A gente não sabe a dimensão. Eu às vezes eu não consigo mensurar a dimensão do meu ministério, né? E eu não sou dono da verdade. Eu falei pra você aqui. Eu não sou dono da verdade e nem tenho essa pretensão. Entendeu? Não sou dono da verdade e eu não tenho essa pretensão de ser o dono da verdade, o bom. Eu não sou isso, eu já falei pra você. Ah, o pastor, você não é o único que fala a verdade. Não, não sou. Tá cheio de gente boa aí que fala a verdade, só não tem a mesma condição de aparecer que Deus deu pra mim. Só isso, tá? Eu sou só um biblicista e cristocentrista, só isso. Eu só digo o que a Bíblia diz, o que eu acho. Eu já disse pra você, eu acho que o Palmeiras é o melhor time do mundo, mas eu acho, tá? Então isso aqui tem que ficar muito claro para você, tá? Muito claro. Como a igreja virou um comércio desgraçado e todo mundo começou com essa mania de vender livro para tomar o teu dinheiro, então as pessoas pararam de ler a Bíblia e começaram a ler livro. Por isso que tá cheio de gente com depressão, desviado, endemoniado, se suicidando e se matando por aí. Falta de Jesus. A Bíblia diz que aonde Jesus está, até a tristeza tem que saltar de felicidade. Entenda aí a Bíblia. Não estou dizendo nada de ninguém. Ok? Mais uma vez vou dizer, estou só lendo a Bíblia. E eu encontrei um cara no aeroporto que tem um tipo físico muito característico que faz uns negócios estranhos na internet. Um negócio de... né? E daí as pessoas ficam se tremendo assim, e o cara vai passando a mão, sabe? Um cara que faz um negócio desse aí. Eu nem sei o nome, nem me fale que eu não quero nem saber. Mas ele é uma pessoa estranha, assim, né? Ele usa uns ternos, assim, um cara bem magro, tem uma barbona, assim, cabelo estranho. E eu tava no aeroporto e esse cara passou. E ele ficou me olhando. Eu falei, eu conheço esse cara, né? Eu pensei comigo, né? O pastor Cunha tava no banheiro, né? O pastor Cunha vai ao banheiro, é uma glória. E eu tava esperando ele do lado de fora do aeroporto. E aí eu sentei no chão, que eu tava cansado. E eu sentei, fiquei encostado, assim, com as costas na parede, olhando o movimento e tal, e vendo meu telefone.
E esse moço passou pra lá, assim, eu olhei, vestido assim, muito bem vestido, né? Eu achei estranho, né? Eu olhei e falei, credo, mas eu conheço esse homem, da onde que eu conheço? Fiquei pensando, eu com a minha cabeça, né, de vento, onde que eu conheço? Ele foi pra lá. E ele passou me olhando, disfarçado assim, mas ele ficou me olhando, me conheceu, né? E ele foi, quando voltou, ele passou me olhando de volta, eu falei assim, cara, agora eu sei que é o cara do... Ele me conheceu também, ele me conheceu, eu fiquei olhando, falei, nossa, tô ficando conhecido já desses caras. Vamos mais pra frente continuar aqui, que senão a gente sai, né, irmão? É 5 anos errado, né? Vaza, Carla. Olha aqui. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Por quê? Porque os deleites vão levar você para o inferno, né? Os deleites vão levar você para o inferno. A gente vê cada coisa no aeroporto de Guarulhos, né, gente? Eu vi um monte de gente que eu conheci ali, gente, né? Eu fiquei só olhando e fazendo de conta que não via ninguém, né? Bem de boa. Eu não sei, Neuvinha, mano. Acho que é meio ninja. Sei lá o que é aquilo que o cara faz. Eu não sei, né? Saber Deus o que é aquilo, eu não sei. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes afaste-se. Escute, ó. Tendo aparência de piedade. Mas através das suas ações ele nega a eficiência dela. Entendeu? Claudemir, obrigado, bom dia. Né? Entendeu? Não, Márcia Fischer, não é pecado jogar na cena, não é pecado. Só não pode ser viciado, nada, né? Tudo que é demais é pecado. Jogar não é pecado. Até o Heiser tava falando pro tio Gerson, vamos jogar na Mega Sena. Pensou de ganhar 500 milhões, né? Eu falei, sonho do pato, né? Tá bom, né? Cada um, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, tá? Ou seja, é o povo hipócrita, né, irmão? Elisa Schumel, é assim que fala, Elisa? Schumel, né? É assim, não fica zoando aí, inocência. Vamos lá. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Veja aqui, Milcene Hansen, é pecado orar a Deus para ganhar na Mega Sena? Não, mas daí é ele ouvir você ganhar, né? Você tem que, sei lá, né? Elisa Castro Rummel. Ah, então tá bom, agora deu certo. Obrigado, Elisa. Beijinhos. É pecado orar para ganhar na Mega Sena? Tem quanta gente tá fazendo voto com Deus aí, né? Uma pessoa que falou para mim, pastor, eu tô fazendo um voto com Deus e se Deus me der os 550 milhões, eu só quero 100. Ai. Podia ir numa cartomante que adivinha as coisas, ver se ela adivinha, né, os números, né? Se a gente jogava, ganhava, né? Não sei. Eu não sei, eu não vou aqui eu ser um herege e dizer pro seu irmão, Deus não fala essas coisas. Quem sou eu pra querer dar ordem pra Deus, né? Entendeu? Quem sou eu, irmão? Se Deus quiser, ele fala, ele é Deus, né? Então, mas aí você tem que ter muita intimidade com ele. Eu nunca ouvi, né? Nunca ouvi, entendeu? Então não sei. Mas eu não posso dizer pra você, irmão, Deus não faz isso. Quem sou eu pra falar que Deus não faz alguma coisa? Ele faz o que ele quiser, ele é Deus, né? Mas se você tiver com moral, vai que, né, irmã? Vai que, né? Entendeu? Vamos lá, mais pra frente aqui, ó. 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz que tem pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Infelizmente, algumas pessoas que são cegas espiritualmente, entendeu? Cegas espiritualmente, tá? E surdas, né? E não vão ouvir, infelizmente, é difícil, né? 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos
quanto a fé. Então, infelizmente, a gente vai conviver com isso na igreja, entendeu? Esther Sancarani, Lloyd Bueno, Lívia Mota, Márcia Lúcia, escute aqui. Márcia, eu concordo com você, né? O pior é que quem ora para Deus dar, né? Val Rocha, bom dia. E nem joga, né? Ainda pior ainda, né? Mas tá bom, vamos lá. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos contra a fé. Então, veja que a gente está no Novo Testamento, tá? A gente está dentro das cartas paulinas, né? Do apóstolo Paulo, tá? E ele está falando que tem muita gente que resiste à verdade, que são corruptos no seu entendimento. Isso aí, infelizmente, irmão, tá? Infelizmente, é complicado, né? Muita gente resiste à verdade, muita gente resiste à palavra, entendeu? Joana Feitosa, escuta aqui, ó. Vaza é uma maneira carinhosa de chamar alguém que usado por Deus. Isso é só uma brincadeira, né? Eu sei que vaso é masculino, né? E que não tem vaza, eu sei disso. Mas a gente não está na aula de português aí, entendeu? A gente está só brincando e o pastor procura deixar o evangelho mais simples possível. E essa é só uma figura de linguagem que eu adoto para falar, mas eu sei que está errado, entendeu? Que não existe vaza, eu sei, né? Mas como eu estou me referindo às pessoas, né? Então eu gosto de brincar, assim como eu sei que não existe bispa, mas às vezes eu brinco, ô bispa, é só uma brincadeira, tá bom? Porque eu não gosto desse evangelho carrancudo que as pessoas pregam aí, cheio de normas e regras, né? Que não levam ninguém a lugar nenhum. Então, se a gente estivesse aqui fazendo uma redação, aí certamente eu levaria um 0, né? Porque eu estou escrevendo errado. Mas como não é, então, entendeu? Então fica de boa aí. Fernando Gobi, bom dia. Edinalva Merola, bom dia. É só uma brincadeira. Então não leve as coisas ao pé da letra que eu falo, né? Não leve ao pé da letra, porque às vezes eu costumo brincar com esse tipo de coisa. Eu faço isso sempre, na verdade, né? E as irmãs, né, Maria Piraí, levam na boa aí, a gente tá brincando, então você fica de boa aí, né? Eu sei que não existe a palavra vaza, né? Que vaso é masculino, eu tô ligado, tá? Então é um jeito carinhoso de pregar o evangelho para que as pessoas tenham prazer de ouvir as coisas que eu falo, né? Entendeu? E eu não sou, né, irmã Maitê? e senão eu vou usar o vaza com Z daí, né? Tá bom? Eu tô brincando aí também, você não vai ficar chateado aí, né? Por favor, né? Não seja casca de ferida aí, né, irmão? Vamos continuar, vamos lá, o 9, ó. Não irão, vírgula, porém, vírgula de novo, avante, ponto e vírgula, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Então, tudo que você fizer de errado, toda vez que você pisar na bola, quando chegar diante de Deus, eu e você, nós vamos responder por tudo que a gente falou, né? E por tudo que a gente fez. Escute aqui, vaso santo de Deus. Irmão, toda palavra que você utilizou que gerou mal para as pessoas, né? Mal com L, não é com U, tá? Para as pessoas. Então, toda maldade que saiu da tua boca, de dentro do teu coração, isso vai ser cobrado de você diante de Deus, ok? Vai ser cobrado de você certa vez. A Bíblia diz que todos teremos que comparecer diante de Deus. Entendeu? Willy Miller, você tá zoeirão também já cedo, né? Todos vamos ter que comparecer diante de Deus. Todos. Tá? Vão ter que comparecer diante de Deus. Então, cuidado com as maldades que brotam da sua alma. Palavras maliciosas, perniciosas, maldosas, entendeu?
que a gente, nós seres humanos, somos especialistas em dizer quando a gente tá com raiva. Não é assim? Tá com raiva, você tá bravo. Então cuidado com isso aí, tá? Coloca um filtro na tua língua para você não correr o risco, né? 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles, tá? Então cuidado aí. 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção. No evangelho o que vale é a intenção. Entendeu? Veja o que está escrito no verso 10, presta atenção. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Qual doutrina? A sã doutrina. Por que o apóstolo Paulo fala a minha doutrina? Porque foi ele que escreveu as cartas. Ok? Dirigido pelo Espírito Santo. Né? Dirigido pelo Espírito Santo, mas ele escreveu. Então ele atribui a si mesmo, né, a sua própria carta. Ok? Então, quando ele fala minha doutrina, ele fala que eu estou escrevendo. Tá legal? Seguindo a minha doutrina, vírgula, modo de viver. Então isso importa. O modo de viver importa. Irmã Dila, beijinho pros bebês peludo. Deus abençoe você, tá? Deus abençoe, queridona. Vamos lá. Modo de viver, vírgula de novo. Intenção. Tem alguém com você aí estudando? Olha para quem tá do teu lado e fala assim, ó, a intenção é que importa. Sabe quando você ganhou presente de Natal, você abriu e falou, putz, não era aquilo que você queria? Você tem que lembrar, o que valeu foi a intenção, entendeu? Às vezes a pessoa é meio sem noção para dar presente, né? Ele dá umas coisas que você fica... Eu ganho umas coisas às vezes de presente que eu olho e falo, cara, eu não acredito que eu tô ganhando esse presente. Aí eu penso, não, o que vale é a intenção. Né, irmão? Não é assim? Fé, olha, fé, mais fé, amor, mais amor, né? Então o que vale é a doutrina, modo de viver, a intenção, a fé, longanimidade, ser longânimo, né? A longanimidade, tá? Longanimidade, tá legal? Vamos lá, que mais? Amor, mais amor. Você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Irmão, se você não me ama, que você conhece e vê, como você vai dizer que você ama Deus que você não conhece e não vê? Então você tem que amar os seus irmãos aí. Entendeu? Verdade. Né? Entendeu? É bem isso aí, irmão. Né? Hoje até eu fico feliz quando ganho uma meia, pra falar a verdade, né? Hoje eu ganho meia de presente, eu não tenho problema com isso. Lenço, eu também ganho. Não tem problema, né? Mas eu não vou falar aqui, que daí vocês vão ficar enchendo o saco depois, né? Então eu não vou nem falar que vocês são xarope, vão ficar me xaropeando depois, né? Longanimidade, amor e paciência. Paciência, até eu tenho dificuldade com a minha paciência, né, Maris? Eu também tenho dificuldade com a minha paciência. Então não sou eu aqui que vou falar para você que você tem que ter muita paciência, porque eu não tenho. Eu tenho dificuldade com a minha paciência. Eu acho que até na longanimidade eu vou bem, mas na paciência, irmão, é meu calcanhar de Aquiles. Eu ando meio sem paciência. Apesar que agora eu já estou descansando de boa aqui, eu já estou mais paciente, mas eu ando com o saco cheio de certas coisas e daí eu tenho pouca tolerância para determinadas situações. Eu acho que com você deve ser assim também. Né, Lucas Torres? Tem que amar os corintianos, claro que tem que amar. Eu tenho um monte de corintiano na minha igreja. Eu adoro zoar. Cara, você pensa em um mundo sem corintiano. Quem que você ia zoar, irmão? Pense. Eu dei risada até esses dias que eu vi um vídeo de um padre na internet, um padre bem famoso, né? E os cara, e o guri perguntou pra ele assim, padre, é pecado ir com a camisa do time de futebol na igreja, na missa? Daí o padre falou, só se for do Corinthians, daí é... Eu morri de dar risada. Eu falei, não sou só eu que falo isso, né? Daí ele falou, tá, mas qual que pode? Ele falou, pode vir com a do São Paulo, com a do Tricolor, com a do dono do Morumbi. Acho que o padre São Paulino. Eu morri de dar risada. Né?
Oi, dá risada, achei muito legal. É só um jeito que a gente tem de alcançar as pessoas, né? Brincando com o futebol. Mas, né? Pelo amor de Jesus, futebol não leva ninguém a lugar nenhum, né? Então a gente tem que ter Jesus e independente do time que a gente gosta, isso é outra conversa, tá? 11. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Então a gente tem que saber e a gente tem que crer que o Senhor nos livrará de todas as perseguições, tá? O Senhor nos livrará de todas as perseguições, tá? 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, se você acha que você é a única pessoa que é perseguida na sua casa porque você é crente, você está enganado, né? No mundo inteiro, todo mundo que é crente é perseguido, principalmente pela sua família, né? Principalmente. Hoje, a perseguição é uma zoeira, é aquele olhar de desprezo, é aquela risadinha, né? Que você vai receber das pessoas que, idiota, tem um monte aí no mundo, né? E porque não teria um na sua família, né? Então, idiota tem em todo lugar, infelizmente, né? Então você tem que aprender a não dar bola para isso, entendeu? Andando pros caras, né? Os caras estão falando, você tá andando, né? Faça como eu, aprenda com seu pastor. Eu tô andando porque as pessoas acham e pensam, né? É problema de cada um, entendeu? As pessoas olham às vezes pra mim, eu tô passando, eu contei pra vocês já que eu gosto de ouvir música. Eu gosto de ouvir música e música alta. Isso limpa a minha mente. Quando eu tô com a minha cabeça muito cheia, eu trabalho dentro da minha casa, você sabe, a home office, então eu trabalho de manhã, né? Eu começo estudando a Bíblia de manhã, vou de tarde, daqui a pouco eu começo a fazer desdobramento, então eu fico dentro de casa, eu fico trabalhando, eu fico estudando, de repente a minha cabeça enche. Então, pra minha cabeça esvaziar, ou eu vejo um filme, mas como eu tô com o saco cheio de ficar dentro de casa, né? Eu tô demais. Então eu saio, sento no meu carro, vou dar uma volta, ligo a música que eu gosto, né? Do Eminem, por exemplo. Um exemplo aqui que eu vou te dar. Vou ouvir uma música do Eminem. Eu aumento o volume e tô passando na rua bem de boa, escutando música. Passa um cara, olha pra mim e fala: nossa, olha o pastor, escutando uma música do mundo. Eu quero que ele se dane, irmão. Entendeu? Eu tô andando pra todo mundo. Eu tenho que estar bem com Jesus, você tem que aprender isso. Para de ficar se preocupando com o que os outros acham e pensam de você, ok? Para com isso. Você tem que aprender a viver em paz com Deus, a viver em paz com você mesmo, você ter consciência da sua fé, você ter consciência da intimidade que você tem com Jesus, entendeu? Então você precisa aprender a parar de se importar com o que os outros pensam. Quando você parar de se importar com o que os outros pensam e se importar com aquilo que Deus pensa de você, quando você tiver uma fé madura, uma música não vai tirar você da presença de Deus, um filme não vai tirar você da presença de Deus. Você tem que aprender isso, entendeu? Então, quando você estiver consciente, por exemplo, você está em casa, por exemplo, né? Vamos lá, você está em casa, domingão, e aí você está meio tristão e tal, porque tá tudo. Você vai lá na tua radiola, antiga essa aí, hein? Quem tem radiola aí? Você vai lá na tua radiola, pega aquele bolachão, aquele discão do quem que você gosta aí? Valdir Soriano. Forcei agora, né? O Falcão, não sei como é que é o nome dos caras das antigas lá. Coloca um disco lá pra você ouvir, aí vem teu vizinho lá e fala: nossa, olha lá, a mulher tá dizendo que é crente ouvindo isso. Cara, para de se importar com os outros, irmão. Escuta a tua música aí, relaxa, irmão. Entendeu? Aí você fica deprimida, depressiva, né? Fica aquela tristeza dentro do teu coração. E eu vou dizer uma coisa pra você aí, Suéder da Grise, escuta isso aqui. Às vezes a gente tá meio deprimido. Você não tá assim? Às vezes eu tô assim, meio deprimidão, meio triste, em função das coisas que a gente vive, né? Eu tenho vivido muito, sendo muito pressionado, tenho vivido dias difíceis na minha vida, de perseguição, entendeu? E daí às vezes eu tô triste. E o que eu faço, irmão? Eu vou lá, vou ouvir um Eminem. Irmão! Vou ouvir uma música alegre, vou ouvir um Queen, um Green Day, sabe, eu nem escuto o YouTube, que o YouTube é meio deprê, não vou escutar o YouTube hoje, vou ouvir um Nazaré,
Cara, sabe, você precisa ter, isso é uma válvula de escape. Alegra a tua alma, né? Canta, fala, aí, vamos lá e tal, vai lá pra fora, vai tomar um sol, sai da sombra. Você precisa ter isso, irmão, os corpos. Cara. Entendeu? Nelson Gonçalves, Nelma Pardal. Isso é bom também gostar. Minha mãe gostava muito de ouvir Nelson Gonçalves, eu aprendi a ouvir com ela. Você entendeu, irmão? Mas o que as pessoas vão pensar? Que se dane, irmão, que as pessoas vão pensar. Para de se preocupar com os outros, viva a sua vida. Viva a sua vida, para de pensar nos outros. Pelo menos um pouco. Entendeu? Tem gente que se anula por causa dos outros. Os outros que se dane, irmão. Entendeu? A tua fé não se abala por causa de uma música. Tá ouvindo uma Tina Turner? Pô, Madonna eu não gosto. Mas uma Tina Turner, pô, bacana pra caramba. It's private dancing, dancing for money. Viu? Sei cantar até música. Irmão, você tá ouvindo uma música legal, uma Tina Turner, bem bacana, bem legal. E daí o cara vai olhar pra você e dizer, vai se ferrar, irmão. Para com isso. Esses dias veio uma ovelhinha aqui na nossa igreja, no culto. Daí domingo de noite ele tava conversando comigo na igreja e falou, nossa, pastor, ontem de tarde a gente tava sentado num quiosque na beira da praia, tava comendo um camarão e tal. Eu com a minha família, tinha um monte de gente, o pessoal veio de São Paulo, né? E a gente no quiosque, de repente nós começamos a escutar uma musicona alta, assim, um bom, né, tal. Aí passou um carro bem bonito, assim, com o teto solar aberto, os vidrão, um cara curtindo uma música, um cara de óculos escuro, assim. Quando eu olhei, era o senhor. Eu falei, é eu mesmo, irmão. Era um Eminem que eu tava ouvindo. Eu falei, então era eu mesmo aí, rapaz. E daí não gostou que se dane, mano, não tô nem aí. Entendeu? Trabalho pra caramba, às vezes a minha mente trava aqui, eu tô meio triste. Eu preciso ouvir uma música alegre pra me distrair minha cabeça. Você tá entendendo? Eu aprendi isso aí com o teu pastor, irmão. Isso aí não me faz menos santo do que as outras pessoas. Entendeu? Isso não é pecado, isso não é heresia, isso não está escrito na Bíblia, né? Entendeu? Então, para de se importar com o que as pessoas acham ou pensam. Seja um cara original. Eu sou um cara original, irmão. Original. O que eu sou aqui, você vai ver na rua, em qualquer lugar, no jogo de futebol, quando eu posso. Eu adoro ir no estádio, Não vou porque eu não tenho tempo. Mas se eu tivesse tempo, eu ia fazer um monte de vídeo pra você no estádio, com a camisa do Furacão, com a camisa do Palmeiras, torcendo, cantando. Irmão, seja uma pessoa original, não seja uma cópia, entendeu? Seja original, tá? Vamos continuar. 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. 15, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então você tem que conhecer a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai te levar para o céu. Ok? Quando você conhecer a Bíblia, irmão, ninguém vai ficar enchendo o teu saco, porque você conhece a palavra de Deus. E quando o cara vem com essas balelas na tua cabeça, fala aí, para trás de mim, diabo. Eu conheço a Bíblia. Aqui não. Ok? É simples assim, tá? Simples assim. Vamos lá. E que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 16. Toda a escritura, olha aqui o apóstolo Paulo falando sobre o Velho Testamento, escute. Toda a escritura é divinamente inspirada. Aliás, errei, vou repetir. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Anelice Berella, Deus te abençoe, ok? Toda a escritura é apta para te ensinar, tá? Não é doutrina de fé, é outra conversa isso, ok? 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, quando a Bíblia diz que você tem que ser perfeito, ele está dizendo perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele não está dizendo que você tem que ser perfeito como ser humano. Que ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeito. Entendeu? Todo mundo tem defeito. Tá? Todo mundo tem. Ninguém é perfeito. Deus não exige perfeição. Nossa, porque o humano não é perfeito. Certo?
mas ele diz que nós devemos ser perfeitamente instruídos para toda boa obra. Então a perfeição é a palavra de Deus. Quando nós vivemos a palavra de Deus, nós estamos perfeitamente instruídos para a obra de Deus. Ok? Vamos continuar aqui, ó. 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Ele está dizendo que você nunca deve passar batido a palavra de Deus. Se alguém fala perto de você, te dando a oportunidade de falar, não deixe de repreender dentro da Bíblia. Mas que as pessoas não gostem. É a Bíblia e acabou. Tem muita gente que às vezes fica chateado comigo dizendo assim, olha a conversa, por exemplo, todas as religiões são de Deus e todas as religiões levam a Deus, não é? Não, não é. Só Jesus Cristo salva. Se a tua religião tem como base a doutrina cristã de Jesus Cristo, vai para o céu. Se não, você vai para o inferno. Acabou a conversa. Você vai arrumar amigos, você vai arrumar briga, mas é a Bíblia, você tem que defender a palavra de Deus, tá? Que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redarga, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, pregue a palavra de Deus dentro da doutrina, da sã doutrina. 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, as pessoas não aceitam mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. É isso que a gente está vendo hoje aí. As pessoas correm atrás dos homens e não da Bíblia. Tá? Então você tem que correr atrás da palavra de Deus. Atrás da palavra de Deus. Para de ficar correndo atrás de homem que fica contando história que você quer ouvir. Você vai pro inferno. Tá? E dias virão e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tem muita gente aí se desviando do evangelho de Jesus Cristo, voltando para a religião. Né? Tá cheio. Eu não vou nem entrar nisso aí, que o nosso tempo já está acabando e eu tô atrasado, que eu tenho que fazer minha unha hoje, a gente tá me esperando, tá? 5, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, você fica esperto, faça a vontade de Deus, pregue o evangelho, tá? E sai desse mundo gospel aí, porque senão ele vai levar você pro inferno. Eu vou orar pela água, pelo óleo, você que tá com o óleo aí para ungir, segure ele aí, tá? Que nós vamos orar aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar todos os irmãos que estão comigo, ouvindo, estudando a Tua palavra. Peço que o Senhor os abençoe na autoridade e poder do nome de Jesus, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Eu peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça a Tua palavra. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente compreenda a Tua palavra de uma maneira simples e assim possamos crescer na graça e no conhecimento em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante do Senhor e quando eles beberem dela, sejam abençoados em nome de Jesus. Eu quero apresentar também, Senhor, cada recipiente com óleo que os irmãos estão apresentando, independente de onde eles estiverem, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa estar santificando esse óleo, Senhor, para que tudo que ele tocar seja santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijinhos, de tarde desdobramento, amanhã a gente volta, tá? Tchau, Deus abençoe.